Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma URI Live, mais uma oportunidade para nós dialogarmos com vocês e pensarmos em temas que nos interessam do ponto de vista da formação educacional. Eu sou a professora Luana Porto, atuo no Departamento de Letras, Linguística e Artes e também no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Educação. E é um prazer estar aqui com vocês, falando diretamente para professores, para os nossos pares que tanto trabalham para que a educação aconteça neste contexto atual. E claro, este contexto de pandemia também impõe que nós nos reinventemos. E pensando nessa reinvenção pedagógica, nessa reinvenção das práticas docentes, a URI Live vai apontar este tópico que aparece agora aqui na tela para vocês, que é o podcast Socrative e Elo, que são, na verdade, 3 ferramentas que vocês, professores, podem usar para favorecer a prática docente em tempos de ensino cada vez mais online. Então, nós vamos abordar aqui vários tópicos relacionados a tecnologias digitais na prática docente e não importa o nível de formação, seja o nível da educação infantil, dos anos iniciais, do ensino fundamental ou do próprio ensino superior ou ensino médio, não importa o nível, o que importa é que a gente pode usar as ferramentas que nós vamos usar aqui. Então sejam muito bem-vindos a essa atividade que é uma atividade para ser interativa, então a interação de vocês neste espaço aqui, nos nossos canais de comunicação da universidade, são fundamentais. E aí vamos começar aqui então, falando justamente sobre esse ensino no contexto online e as ferramentas digitais para a prática docente. Nós sabemos que o contexto atual impõe cada vez mais que os professores usem ferramentas digitais, que podem ser ferramentas muito simples, que nós podemos usar, por exemplo, explorando o celular, até ferramentas mais sofisticadas que requerem um pouco mais de atenção na elaboração e também na utilização no contexto de ensino. Este contexto do ensino online também impõe aos professores muitas tarefas desafiadoras e uma delas é justamente encontrar um caminho para explorar as TDICs, as chamadas tecnologias digitais da informação e da comunicação no contexto da sala de aula. E quando a gente pensa, então, na necessidade de os professores usarem essas ferramentas, nós precisamos conhecer essas ferramentas e nós precisamos ajudar os professores nesse processo de descobertas, que é um processo muito rico e também, claro, como já falei para vocês, bastante desafiador. E aí nós vamos falar dessas ferramentas aqui, pensando em autores que são referência. Quais são os autores que são referência? O Levi, o Mohan, que são escritores bem importantes e bastante conhecidos, e pesquisadores mais jovens, como Marcos de Souza Araújo e Elizabeth Cerutti, que têm muitos referenciais significativos para a gente pensar o contexto do ensino online. Quando a gente fala do Pierre Levy, é importante que ele já tenha discutido esse tema há bastantes anos e em 2000 ele publicou um livro chamado Cybercultura em que ele disse o seguinte: a cybercultura ela vai impor uma mudança na forma tradicional de produção de conhecimento e isso implica também a abertura para espaços emergentes, abertos, contínuos, em fluxos não lineares. O que isso significa? Significa dizer que o método tradicional de ensino baseado na ampla exposição do professor não tem mais espaço. É preciso também que a gente observe necessidades outras, entre as quais está incluída a possibilidade de os conhecimentos serem reformulados, atualizados em qualquer tempo, diria quase em tempo real. Por quê? Porque o contexto da cybercultura vai permitir que nós busquemos e que nós tenhamos contato com pesquisas recentes publicadas 2 dias antes de nós darmos a nossa aula. Então a gente tem condições de ter um conhecimento cada vez mais atualizado e aprofundado sobre os mais variados assuntos. E a cybercultura já impôs isso como regra na formação humana, na formação técnica também, e por que não? Isso vai, claro, ter interferências e influências também no contexto da prática de ensino. E ele diz algo mais sobre esse contexto e eu extraí aqui várias informações importantes, lendo, claro, não só o Levi, mas os outros autores que eu citei para vocês e que embasam aqui a minha fala nesta nossa intervenção aqui interativa na URI Live. Então nós vamos pensar que um dos principais elementos de mudança nesse cenário atual, que é o cenário da cybercultura, é a presença massiva do computador, seja ele na forma de um computador de mesa ou de um laptop. Ele vai indicar novas relações de trabalho, porque nós vamos desenvolver atividades por meio das telas dos computadores. Nós vamos ter novas formas de relações interpessoais à medida que por computador a gente consegue conversar com as pessoas, estabelecer redes de contato mais ou menos frágeis, mas a gente vai conseguir ter uma nova forma de relação com os sujeitos. Nós vamos ter também possibilidade de práticas de ensino
e de estudo nesse novo ambiente. E quando se fala de práticas de ensino, tem que se pensar como que o professor vai se comportar, em que tipo de atividade ele pode desenvolver nesse ambiente online. Será que todos os professores estão formados ou já foram formados para atuar de maneira adequada nesse contexto da cybercultura? Qual é a formação que cada um de nós, professores, tem para dar esse trânsito necessário durante as aulas no uso das tecnologias? E o aluno, será que o aluno está preparado para esse contexto da cybercultura? Será que ele sabe, de fato, usar as tecnologias digitais para estudar? Ou será que os nativos digitais estão muito mais focados no uso das tecnologias para o entretenimento? Enfim, são questões bem importantes para a gente entender o atual cenário da cybercultura e as suas influências, ou melhor, os seus impactos no contexto educacional. E quando a gente pensa nessas influências, falamos aqui das relações de trabalho, mas precisamos falar também que nós temos que explorar cada vez mais as tecnologias multidimensionais, as interfaces digitais que a gente pode explorar também no contexto de ensino ou em outras práticas de trabalho e pensar que essas tecnologias podem nos oferecer, sim, soluções para boas práticas sociais e laborais. Mas quando a gente fala aqui de soluções, não quer dizer que as tecnologias vão resolver todas as nossas dificuldades no contexto de ensino atual. Elas são um meio, jamais serão um fim para a gente discutir o ensino melhor, um ensino com mais qualidade, com mais níveis de aprendizagem esperados. E aí nós vamos ver também que o José Morin, que é um outro pesquisador brasileiro bem significativo em função da qualidade dos seus textos e que também discute ensino online, educação à distância, ele vai comentar cada vez mais como que se dá o ensino nesse contexto e como que a escola tem se comportado. E ele diz algo bem significativo para a gente começar a pensar o tipo de escola que nós temos e o tipo de escola que seria mais adequado para este contexto de cybercultura. Ele diz o seguinte: nesse cenário tão dinâmico, a escola parece parada no tempo, está offline em um mundo online. O WhatsApp é o aplicativo que expressa a febre da atualização incessante, ao vivo, em multigrupos, do fluir incessante da mensagem, vídeo, comentários. A escola parece um museu, um outro mundo, um espaço de confinamento quadrado, com tempos marcados para cada área de conhecimento, para cada atividade, para cada avaliação. A escola parece fora do lugar em um mundo conectado online. Então notem que ele marca aqui o descompasso entre o mundo online e a escola offline. E nós, professores, como que a gente vai fazer com que as nossas práticas de ensino estejam mais pertencentes ao mundo online? A escolha deste tema, que vai tratar de 3 ferramentas diferentes, é para vocês já terem uma resposta, que a gente tem sim mecanismos como docentes para entrarmos cada vez mais no mundo do ensino online. E aí, com base nisso, nós temos que pensar o que o Marcos de Souza Araújo comenta em um dos seus artigos, que é o impacto das TDICs, dessas tecnologias digitais na formação dos professores, como que isso pode chegar aos sistemas de ensino, será que as escolas têm infraestrutura adequada para que a gente promova de fato o ensino online, como que se dá a aprendizagem de diferentes gerações, no momento em que a gente pensa que talvez nós tenhamos sim na escola alunos nativos digitais, mas na universidade nem todos são nativos digitais, por quê? Nasceram antes da década de 2000, portanto são migrantes digitais. As práticas de ensino para esses grupos tão distintos vão ser as mesmas? Como é que nós vamos equilibrar o perfil docente ao perfil discente, que é bastante heterogêneo? Porque assim como nós temos alunos que são nativos digitais e outros que não são, nós também temos professores que são nativos digitais e outros que são migrantes digitais. Como é que a gente equaliza todo esse cenário tão divergente em termos de perfis? É possível equalizar? Sim, é possível, desde que haja, claro, algumas condições importantes. E uma delas é a formação para os professores. E espero que essa UriLive ajude a todos os nossos colegas a pensar um pouco mais do ensino neste contexto online. E aí nós vamos pensar, então, qual é o papel do professor no contexto da cybercultura e da emergência do ensino online? Será que ele precisa ser um mero reprodutor de materiais didáticos alheios que estão no mundo digital? Ou ele pode ser autor de práticas pedagógicas que envolvem as tecnologias digitais? Depois, como instituir essas práticas docentes amparadas em tecnologias? O que eu preciso aprender? Que tipos de conhecimentos eu preciso ter para conseguir usar as ferramentas digitais? E aí nós vamos conhecer uma informação bem importante que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: o nosso pesquisador Araújo aqui, ele já disse, gente, atenção, não há um manual pronto e definitivo em uma loja de departamentos na internet sobre como usar as tecnologias para fins educacionais, pois seu uso transcende o técnico e o instrumental. Faz-se necessário pensar as tecnologias como interfaces integradoras e funcionais para a formação dos alunos professores, ou seja, as tecnologias, elas não trazem a resposta em si. Nós vamos ter o aparato instrumental que as tecnologias nos oferecem, mas nós vamos ter, com muita criatividade, muito estudo,
estudo e muita vontade de aprender, nós vamos ter que aprender, então, a como explorar essas tecnologias para o ensino que, de fato, vai ser mais significativo, vai ser mais atraente para o nosso alunado. E, sobretudo, vai ser um ensino que vai gerar resultados efetivos de construção de conhecimento. Então, não existe fórmula, a gente vai encontrando os caminhos no decorrer do processo e isso tem que servir como um alento para cada um de nós. As respostas não estão prontas. Nós temos caminhos e nós temos caminhos de recursos tecnológicos que podem ser muito úteis para o contexto de cada um de nós na sala de aula deste tempo, século XXI, que é um tempo cada vez mais digital. E aí nós vamos ver, então, aqui na sequência, que nós temos que entender que o professor ele sempre foi tido como uma enciclopédia, né? E no sentido de que ele precisaria ter um domínio muito vasto dos conteúdos que ensina. Ok, isso continua. Eu posso usar as melhores ferramentas, mas se eu não tiver conteúdo relevante para desenvolver durante a aplicação dessas tecnologias, de nada vai valer a presença de uma tecnologia digital na minha sala de aula. É importante também que nós tenhamos as habilidades metodológicas e, claro, as habilidades tecnológicas. Por quê? Elas precisam ser aprendidas, elas precisam ser experienciadas e elas precisam ser vivificadas. Olha aqui o verbo novo, para que a gente consiga entender que ferramentas a gente vai conseguir de fato usar, quais delas são de nosso interesse, quais não são, quais são adequadas ou não para o contexto do nosso alunado. Então é uma experiência de construção no tempo e é uma experiência que cada um de nós tem que desenvolver de forma individual. Ou seja, aquilo que dá certo para a aula da professora Maria, talvez não seja adequado para a aula do professor João, da professora Joana, do professor Pedro. Cada um de nós vai encontrar uma ferramenta de que nós vamos gostar mais e o que nós vamos encontrar melhores efeitos para o nosso público estudantil. Então, por isso que é uma experiência que cada um de nós vai fazer de forma individual, mas não solitária, porque a gente tem que trabalhar também com a ideia da inteligência coletiva, em que a gente vai socializar, que a gente vai compartilhar saberes e práticas, e também desafios, dificuldades e muitos acertos, porque a gente vai conseguir sempre encontrar um caminho que vai ser positivo para as nossas práticas docentes. E pensando nisso, então, vamos pensar agora no aluno, né? Falamos do professor. O aluno, ele tem que entender que esse contexto da cybercultura, ele permite que haja uma continuidade da aprendizagem fora da escola, fora dos muros escolares, e para isso as ferramentas pedagógicas são o meio, não o fim. Interesse também por mais tecnologias na escola, interesse por currículo flexível, interesse por maior participação, por maior interatividade, já foi apontado pelos jovens alunos em uma pesquisa que é registrada pelo Mohan em seu artigo de 2017. Ou seja, o aluno quer as tecnologias na sala de aula e é importante que essas tecnologias levem esses alunos a terem menos confinamento dentro da escola e maior interação e participação ativa no seu processo de aprender. Então, se é um interesse do aluno, se é uma demanda do nosso tempo, o que nós, professores, vamos ter que fazer? Qual vai ser o nosso papel? O nosso papel vai ser aprender a usar essas tecnologias. E para aprender a usar, a gente precisa conhecer cada uma delas. Então, vamos ver o que nós vamos falar aqui. Nós vamos apresentar para vocês 3 recursos tecnológicos, o podcast, o Socrative e o Elo, que são 3 ferramentas muito acessíveis para vocês pensarem as práticas pedagógicas de vocês. Vamos começar pelo podcast. Em termos conceituais, o podcast é definido como um programa de áudio ou vídeo ou ainda uma mídia de qualquer formato cuja principal característica é sua forma de distribuição direta e atemporal, chamada podcasting. E o que nós temos que gravar? Que podcasting não é o mesmo que rádio digital. Por quê? O podcast, ele é atemporal. No momento que eu produzo um podcast, eu gravo e que eu compartilho um podcast, ele pode ser ouvido em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Diferentemente de uma rádio digital, que eu vou só acessar aquele conteúdo no momento que eu estiver conectada à rádio, naquele momento que aquele programa estiver passando, aquele áudio estiver sendo transmitido, eu vou ter acesso a ele. Quando eu falo de podcast, isso não acontece. Por quê? Porque no podcast eu vou ter um arquivo que vai poder ser acessado mais do que uma vez, em diferentes tempos, em diferentes contextos, tá? Então o podcast é muito interessante porque ele é um material como se fosse um livro. Ele pode ser acessado em qualquer lugar, em qualquer tempo. Mas aí, como que a gente vai produzir isso, né? Vamos pensar primeiro na funcionalidade. Ele pode ser usado tanto nos ambientes em rede, na internet, ou seja, ele pode ser ouvido de forma online ou offline, ou seja, eu posso baixar um podcast e ter acesso ao conteúdo que ele apresenta para mim. Aí, se eu quero ter acesso a ele, nós temos aqui 3 vias de como a gente pode acessar os podcasts. Via site, eu posso abrir, por exemplo, um episódio de um podcast no player do meu computador e ouvir automaticamente pela tela.
Eu posso fazer download do episódio que eu quero, eu posso fazer download e salvar dentro de uma pasta para eu ouvir quantas vezes eu quiser, e eu posso também ver via feed, instalando, claro, um agregador de podcast no computador ou no smartphone. Para isso, claro, a gente precisa se cadastrar. Ou seja, nós temos vários caminhos de acesso ao podcast. E por que nós estamos falando de podcast? Porque podcast é uma forma de a gente transmitir, de a gente registrar informações relevantes sobre quaisquer disciplinas através da nossa fala, através do áudio que o nosso aluno vai ter a possibilidade de ouvir. Então é uma forma de a gente, por exemplo, dar destaque a uma temática que a gente gostaria que ele se aprofundasse, fazendo um podcast para ele conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que eu não apresentei, por exemplo, numa aula expositiva. O podcast é uma forma de eu, por exemplo, indicar ao aluno caminhos para a resolução de questões. O podcast é uma forma de eu reforçar também conteúdos importantes de preparação para a prova, de dar recados e orientações para a resolução de atividades ou outros tipos de tarefas. Então ele funciona como um mecanismo muito interessante de fortalecimento de informações úteis no processo de ensino-aprendizagem, mas também de contato com os alunos e reforço de práticas orientativas para eles. E aí nós vamos ver então que a gente pode acessar o podcast, tendo então a possibilidade de ouvir materiais prontos. A gente pode também produzir podcasts. E nós vamos ver agora, a partir deste momento, como que a gente faz essas duas ações. Acessar podcasts que já são possíveis de nós conhecermos, de nós ouvirmos, e como que a gente pode criar os nossos próprios podcasts. Então vocês estão vendo aqui, na telinha de um celular, um smartphone, e o Android, não importa a marca dele, não importa o tipo dele, o que importa é que ele vai ter sempre o Play Store, que é uma forma de vocês acessarem os aplicativos que são disponíveis de forma gratuita ou paga em cada um dos aparelhos de celular de que nós dispomos. Quando a gente vê esse Play Store, a gente vai olhando agora no início que aparece aqui na tela para vocês, que é o que está em azulzinho, que vocês podem digitar podcast, por exemplo, e vocês vão ter acesso a vários materiais de conteúdo na forma de podcast. Então vocês estão vendo agora aqui na tela, que eu estou passando para vocês, que a gente tem nesse destacado ali em azul, podcasts gratuitos. Vocês têm podcasts para conteúdo, vocês têm podcast para noticiário, vocês têm podcast para música. Por exemplo, o Spotify, que é o primeiro que aparece ali em verdinho, ele é exclusivo para que a gente possa ouvir música. Mas eu quero mostrar para vocês esse do Google aqui, que é podcast gratuito de vários tipos de conteúdos que a gente pode discriminar como relevantes para os nossos alunos. E a gente pode indicar, compartilhar para eles alguns podcasts que a gente gostaria que eles ouvissem e com os quais eles tivessem acesso. Vejam só, vocês vão ali clicar no podcast gratuito, que estava indicado no Google, vocês vão clicar depois em abrir, e aí vocês vão ter uma série de podcasts para escolher. Aqui eu escolhi para vocês o podcast da Lopretti, que é o assunto. Todos os dias ela lança vários podcasts sobre os mais variados assuntos, economia, política, que é algo bem importante, saúde. E aí ela vai ter a lista, como vocês estão vendo aqui, ó, de vários episódios. Cada podcast é um episódio, né? O termo técnico que se usa para fazer alusão ao tipo de conteúdo que está sendo depositado. Episódio 1, 2, 3, 4, 5, cada episódio é um conteúdo. Aí você seleciona o que se quer ouvir e vocês estão vendo ali, que eu destaquei em azul, a possibilidade de compartilhar. Vocês podem compartilhar por e-mail, pelo WhatsApp, os podcasts para indicar para os alunos o que é interessante que eles ouçam. E aí eu posso ter podcast de notícia, posso ter podcast de texto literário. Existem materiais exclusivos, por exemplo, de podcast que conta narrativa, que conta enredo de livro de literatura. Então, se eu quero fazer com que o meu aluno leia, por exemplo, um livro e tenha acesso a essa história contada, eu indico o Clube da Leitura, que tem vários podcasts que vão fazer com que uma voz muito agradável, às vezes é a voz de autores da Globo, que vão indicar a narrativa com uma vivacidade que talvez nosso aluno não teria se ele mesmo estivesse lendo sozinho o livro. Então notem que a gente tem muito conteúdo gratuito que a gente pode acessar para fazer com que os alunos se sintam mais interessados, mais motivados em aprender ouvindo podcasts. E aqui vocês vão ver que quando a gente compartilha, é fácil só indicar para onde a gente vai. Mas eu também quero mostrar para vocês o que está indicado agora aqui na tela, que é a telinha do computador. No caso aqui, eu usei um aparelho celular da marca Samsung, que vocês vão observar os aplicativos de que ele dispõe. Nesse ícone que eu destaquei em azul, vocês vão ter as várias abinhas para clicar. E aqui eu quero que vocês cliquem, como exemplo de produção de podcast, é o gravador de voz. Porque por meio do gravador de voz, vocês podem gerar conteúdo
Vocês podem falar, registrando as informações mais importantes sobre um tema e depois enviarem o podcast para os alunos por meio do e-mail, por meio do celular, por meio de uma plataforma de ensino como o Moodle ou o Classroom, só para citar aqui 2 exemplos. Então vocês gravam o podcast de vocês, basta que vocês cliquem naquele gravador e observem essa bolinha que aparece na tela mais ao meio, parte inferior da tela, que vai indicar que vocês vão iniciar a gravação. Aí vocês vão gravar o tempo que vocês quiserem, é importante que o podcast seja um texto bastante objetivo, não tão longo. Então, podcast de mais de 10 minutos não é interessante. O ideal é que os podcasts sejam falas mais rápidas e objetivas, embora, claro, com muita consistência. Vocês gravam e depois vocês salvam no próprio aparelho de celular de vocês o determinado ou o requerido podcast. E aí sim vocês vão criando conteúdo sobre os mais variados assuntos das disciplinas de vocês e basta depois que vocês enviem para quem vocês quiserem ou depositem numa plataforma de acesso o conteúdo que vocês produziram por meio do podcast. E aí vocês vão aqui então em compartilhar tudo direto na própria abinha do celular e vocês vão enviar ou por e-mail ou pelo WhatsApp o material de vocês. É importante que vocês observem que o podcast é um material do nosso tempo, é um material digital e os alunos têm vontade de ouvir podcasts porque isso é uma prática bastante comum, especialmente dos jovens. Vão, por exemplo, a uma academia, eles ouvem durante os exercícios físicos vários podcasts, pode ser de série de TV, pode ser de notícia, enfim, pode ser música também. Então notem que eles gostam de ouvir. O fone de ouvido é quase um elemento de extensão do corpo, né? Então nós temos que explorar isso no contexto de ensino também. E aí vamos observar o que eu listei para vocês como benefícios dos podcasts. A usabilidade é bastante acessível. Se vocês forem mexer no celular de vocês vão ver que é muito fácil de ouvir podcasts já produzidos e de produzir o seu próprio podcast. O acesso a diferentes perfis de estudantes também é um benefício do podcast, porque com um clique ele pode ouvir o que ele quiser. Ele pode ter acesso facilitado por meio de WhatsApp, sem ter uma conta com grande base de dados de internet para ele usar. É um estímulo também à atenção que é a memória, que é a atenção auditiva também. Ele pode usar em vários contextos, está viajando, ele pode ouvir o podcast da aula, ele está dentro da sala de aula, no intervalo, ele pode também usar o podcast para rever algum conteúdo. Durante o trânsito, se ele estiver dirigindo, se ele estiver na carona, ele pode ouvir os podcasts também. E claro que uma das grandes vantagens do podcast é o uso offline, ou seja, ele pode ouvir em qualquer tempo, mesmo que não esteja conectado à rede, e a facilidade de compartilhamento. Então vocês veem que nós temos aqui várias benesses, digamos assim, do uso do podcast como uma ferramenta digital do nosso tempo, uma ferramenta que é interessante para o nosso público alunado hoje, que é um público que gosta de ouvir, que gosta de usar o celular, que gosta de usar os fones de ouvido. Então por que não explorar o podcast? E se vocês fizerem essa aventura inicial de criar os podcasts de vocês vão ver que a gente pode quase dar uma aulinha completa usando o podcast. Claro que eu não vou usar um podcast para fazer um áudio de 1 hora. Lembrem-se de que os podcasts precisam ser áudios curtos, de até 10 minutos. Nós precisamos ter uma fala bastante fluente para que o podcast possa ser bem compreendido pelos alunos. Então, eu posso criar essa ferramenta como maneira acessória de eu disseminar conteúdos, de eu disseminar saberes que eu considero que são, de fato, relevantes para o meu público estudantil. E aí nós vamos falar também do Socrative, que é a nossa segunda ferramenta digital da nossa UriLive de hoje. O que é o Socrative? Vamos observar aqui o conceito. É uma ferramenta de interatividade habilitada para tablets, laptops e smartphones. Funciona como um sistema de resposta inteligente que permite que os professores conectem a sala por meio de uma série de exercícios e jogos educacionais. Em outras palavras, é um sistema de que nós, professores, dispomos para nós elaborarmos atividades que podem ter fim avaliativo ou não. Então é uma forma de a gente fazer uma atividade que vai ser mediada pelas tecnologias, que vai ser respondida por meio de um tablet, de um celular ou de um computador e que, olhem só, eu vou ter possibilidade como professora de ter a correção dessas atividades, de ter relatórios de desempenho dos meus alunos de forma individual, de forma grupal ou até por questão. Então notem que esse Socrative ele faz um trabalho que nós manualmente levaríamos muito tempo para desenvolver. Então o Socrative, quando bem explorado, quando a gente domina bem a ferramenta, ele nos é um grande
auxiliar, um grande colaborador da nossa prática docente, porque ele vai trazer um retrato do perfil, ou melhor, da performance dos nossos alunos em um exercício, em uma atividade preparatória de prova, ou até mesmo em uma prova, porque eu posso usar o Socrative para desenvolver atividades avaliativas de cunho formal nas minhas disciplinas. E aí agora é o momento a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Socrative e pensar se eu quero ou se eu não quero usar, se eu quero ou se não quero experimentar esta ferramenta no meu cotidiano docente. Vamos ver então outras informações sobre ele. Quando vocês acessam o Socrative, é importante que vocês vão ao Google ou a barra de indicação dos links em qualquer site, que pode ser do Chrome, pode ser do Explorer. Importante é que vocês digitem lá nos links socrative.com. Aí vai abrir essa tela que vocês estão vendo agora aqui na imagem de vocês. Aí alguns sites podem abrir em língua portuguesa, outros em língua inglesa, basta que vocês façam a tradução. Então aqui conheça o Socrative, aí vai se pedir que vocês façam a inscrição, porque nós temos inscrição que pode ser gratuita e inscrição que pode ser paga. Olhem só, a gente vai fazer o acesso à inscrição e vamos ter que escolher um plano. Aí nós temos o plano gratuito e nós temos os planos pagos. O gratuito, ele tem uma limitação de até 50 alunos por aula, por sala, então a gente pega este, porque a gente não vai ter normalmente mais do que 50 alunos numa sala de aula, então para uma mesma atividade a gente não vai ter mais do que 50 alunos. Então a gente vai usar este que é gratuito, basta que a gente se inscreva e ao se inscrever a gente vai ter que preencher um quadro que começa assim, com essa tela, indicar o nome, o sobrenome, o e-mail, indicar a senha, a instituição. E nós vamos escolher se nós vamos querer o nosso cadastro como aluno ou como professor. Importante, para a gente usar o Socrative, eu tenho que ter um cadastro como aluna e eu tenho que ter um cadastro como professora. Ou seja, para eu usar essa ferramenta, os meus alunos precisam ter o cadastro também para que eles possam navegar dentro da plataforma. Então, se vocês optarem por explorar a ferramenta do Socrative, vocês têm que ter a conta e o aluno também. E a conta, claro, desse modelo gratuito que eu mostrei para vocês, tá? E aí vamos observar que depois do cadastro, a gente vai escolher a forma, né? Já indiquei aqui que é a forma gratuita para vocês. E aí nós vamos começar a explorar as atividades. Estão vendo aqui que eu estou indicando já em cada uma das telas os passos que a gente vai dar. Terminei o cadastro, abri a conta. Agora eu vou lá em cima e vou escolher o que eu quero. Aí eu vou querer fazer uma atividade em quiz, um conjunto de perguntas e respostas. Aí eu clico em quiz e vai abrir para mim como que eu quero lançar essas perguntas, vou indicar o título dela e vou começar a criar as perguntas, tá? Então, quando a gente começa a criar as perguntas nessas telas que estão aparecendo aqui na imagem de vocês, a gente vai indicando se eu quero uma pergunta objetiva, se eu quero uma pergunta de resposta curta, se eu quero uma pergunta de verdadeiro ou falso. E aí vocês estão vendo que a gente vai criando ali, olhem que eu estou destacando para vocês ali no parte em azul, a gente vai criando os passinhos e vai seguindo os passinhos para criar cada uma das perguntas. Então, eu cliquei em quiz, aí eu vou criar uma atividade, vou dar nome à atividade, como vocês estão vendo aqui, vou indicar o tipo de questão que eu quero, e aí eu começo, escolher de múltipla escolha, eu vou colocar ali uma imagem ou escrever o texto no comando exercício. Vocês estão vendo que eu posso ter 5 alternativas, aí eu resolvi criar aqui uma atividade sobre leitura de textos, e eu vou colocar uma tirinha do Armandinho para ler. Então eu vou ali naquele ícone que aparece uma imagem em mais, e vou pegar dentro do meu computador a imagem que eu quero, coloco ali, formulo a pergunta, registro as alternativas de respostas. Estão vendo agora aqui que eu já fiz este exercício, olhem só, a tirinha do Armandinho já aparece ali, que eu peguei direto do meu computador, da minha base de arquivos, indiquei cada uma das alternativas, criei no caso aqui 3 alternativas, salvo e vou para a segunda pergunta. Olha só, salvo, claro, indicando qual que vai ser a resposta certa, né? Que no caso aqui é a alternativa C, né? Eu pergunto ali com que tipo de linguagem se forma o texto do Armandinho, se é só linguagem verbal, não verbal ou verbal, não verbal. Aí neste caso a resposta vai ser a letra C. Concluí então essa primeira pergunta, eu passo para uma segunda pergunta. E aí eu vou acrescentando a pergunta. Aí eu optei por fazer uma pergunta de verdadeiro ou falso. Aí criei essa segunda pergunta, vocês estão vendo aqui que eu coloquei uma afirmação para o aluno indicar se está verdadeira ou falsa. A afirmação. Depois que eu concluo o número de perguntas que eu quero, eu vou lá e salvo. Vocês estão vendo ali no ícone em laranja que está marcado com esse traço
da forma oval em azul, eu vou salvar as atividades todas e elas vão aparecer ali para mim. O meu título foi a leitura de tirinhas, ela aparece ali na tela, então significa que as atividades que eu criei já estão ali dentro da minha conta no Socrativo. O que eu tenho que fazer agora? O processo de compartilhar. Vocês estão vendo ali que eu destaquei agora o sinalzinho ali em azul para eu decidir como que eu vou enviar esse material para os meus alunos. Lembrando que eu também posso fazer outras atividades que eu já vou mostrar para vocês, tá? Eu posso compartilhar e eu posso fazer download. Olhem só agora o destaque em azul. Se eu faço download, eu vou ter o arquivo no formato PDF. Olhem só as duas questões que eu mostrei para vocês que eu criei. Eu posso tê-las em PDF, eu posso imprimir, eu posso salvar também, né? E aí, se eu quero compartilhar com os meus alunos, não gastando papel, por exemplo, não vou usar no ensino presencial, eu vou compartilhar. E nesse compartilhar, eu posso compartilhar para os professores e eu posso enviar para os alunos. Então aqui vamos compartilhar para o professor, eu posso socializar este link com outro colega para ele usar as mesmas atividades que eu elaborei. Aí basta que eu faça a indicação correta do endereço. E aí, se eu quero enviar agora para os alunos, o que eu faço? Aí eu não vou mais lá no compartilhar, eu vou ao ícone lançamento, que é esse ícone que está no canto superior esquerdo da tela. Aqui a versão que eu estou usando é a versão em inglês, launch, mas em português significa lançamento. Aí eu clico ali em lançamento e vou ter que escolher qual é o quiz que eu quero enviar, qual é o quiz que eu quero lançar. Aí eu seleciono ali o quiz, porque eu fiz um quiz, vai aparecer para mim essa tela para eu selecionar e para eu enviar para os alunos. Aí eu faço esse envio perguntando, ou melhor, respondendo alguns ícones, que tipo de feedback eu quero e que tipo de forma de resposta os alunos vão me dar. Se eles vão responder e ter o feedback na hora, é o ícone 1 que aparece ali, se eles vão ter entradas aleatórias ou se eles vão poder responder no tempo que eu mandar. Por exemplo, depois que todos os alunos responderem a questão 1, libera 2. Depois que todos responderem a 2, aí o professor libera a 1. De novo, ou a 3, ou a 4. Por que isso é importante? Porque eu, professora, vou acompanhar, se eu quiser, a resolução em tempo real das atividades dos meus alunos. Então, eu posso escolher na hora de enviar as atividades como é que o meu aluno vai respondê-las. Ou vai respondê-las, se ele vai responder todas de uma vez só e já vai ter um feedback na hora, com o número de acertos, com a nota, ou se ele vai ter que esperar que a cada momento eu, como professora, libere uma atividade nova. Quer dizer, eu posso controlar a forma de exposição de resposta por meio do meu aluno, se ele pode, se ele não pode voltar à questão. Ou se ele só pode olhar e responder as questões que estão por vir, né? Se ele não pode rever uma questão que ele acabou de responder. Então, nota que a gente tem várias opções nessa telinha aqui, que a gente vai determinar como que o aluno vai ter acesso à possibilidade de resposta, né? Uma possibilidade que normalmente para os professores é mais interessante se ele tiver de fato o seu feedback, né? É importante que o aluno saiba, no meu ponto de vista, se ele está acertando, se ele está cometendo algum deslize na resolução de uma ou mais atividades. E aqui nessa mesma tela, mais a coluna da direita, vocês vão ver outras opções para marcar e aí basta que você selecione aquilo que interessa para vocês e clique ali em finalizar, porque dessa forma a gente vai ter como acompanhar os alunos. E aí a gente envia para eles têm que ter, claro, a conta deles também no Socrativo para poder responder. E essa tela que aparece agora aqui para vocês é o momento em que a gente, no tempo de resolução que a gente dá para o aluno responder a atividade, ao exercício ou à prova, a gente vai podendo acompanhar quantos alunos já responderam. Então, essa tabelinha que aparece ali com os quadradinhos vai indicar quantos alunos já responderam a questão 1, quantos responderam a questão 2, quantos deles acertaram, quantos deles erraram. E a gente vai depois ter a possibilidade de encerrar a atividade quando a gente já termina com os alunos no prazo que a gente estipulou a atividade, que pode ser um exercício, prova, uma avaliação qualquer. A gente vai finalizar, olhem lá o ícone laranja, e a gente vai poder ter acesso a relatórios, tá? E esses relatórios, eles são bem significativos para a gente compreender o desempenho dos alunos. Então, eu escolho como é que eu vou querer o relatório, se em planilha de Excel, se em outro tipo de formato, como vocês estão vendo aqui nesta tela agora. E aí eu posso ter esses dados como forma de avaliar o meu próprio tipo de instrumento, né? Para saber que tipo de conteúdo eu preciso desenvolver melhor, qual é o percentual de maior acerto em qual questão, que tipo de questão teve mais dificuldade por parte dos alunos. Ou seja, esses relatórios me ajudam muito a compreender o perfil de resposta que eu consegui alcançar com os meus alunos. E aqui, claro, gente, eu estou mostrando aqui para vocês algumas das facilidades que o Socrativo apresenta, mas é importante que a gente brinque
que a gente conheça, que a gente navegue na plataforma do Socrative. E para isso é fundamental que vocês tenham acesso também a tutoriais que explicam sobre a funcionalidade, como que a gente pode criar de maneira bem detalhada as atividades, as questões, as provas, os exercícios no Socrative. E aqui eu coloco um QR Code para vocês, deem uma pausa no vídeo, façam a leitura desse QR Code pela tela do celular de vocês e vocês vão ter acesso a um vídeo que é de um professor da PUC, que indica de forma muito didática como que a gente pode criar atividades usando o Socrative. Por que é importante, gente? Porque a gente vai ter que mexer bastante no programa. Aqui na nossa UriLive nós não estamos fazendo uma oficina, nós estamos indicando para vocês ferramentas e dando pistas de como vocês podem explorá-las no contexto do ensino online, né? No contexto do ensino presencial para vocês, porque tanto o podcast que eu falei antes, quanto o Socrative são ferramentas que vocês usam no contexto online, claro, mas vocês vão usar também no ensino presencial. Ou seja, passada uma época de anormalidade que nós estamos vivendo agora, essas ferramentas poderão ficar para sempre na prática pedagógica de vocês. E é importante que vocês conheçam de maneira mais aprofundada detalhes de elaboração das perguntas, de socialização das atividades por meio de cada uma dessas ferramentas que eu estou apresentando aqui para vocês. Então, o QR Code que eu acabei de indicar é um tutorial bem acessível, no meu ponto de vista, que vai ajudar vocês a conhecer um pouquinho mais e aprofundar a navegação de vocês no contexto da ferramenta Socrative. E aí eu quero mostrar para vocês aqui algumas vantagens de se usar o Socrative. Por exemplo, uma delas é que é um uso bastante acessível. A pessoa que nunca usou essa ferramenta, ela vai dar e assiste a um tutorial como este que eu indiquei para vocês, ela vai conseguir fazer atividade, ela vai conseguir registrar as suas questões e vai conseguir enviar as atividades para os seus alunos. Ou seja, eu não preciso ter uma grande alfabetização digital para eu desempenhar muito bem uma atividade de criação usando o Socrative. Depois, eu acho uma vantagem super importante no contexto de prática docente, que os professores têm cada vez mais atividades e essas atividades são cada vez mais exigentes porque os desafios são imensos, né, para a gente ensinar hoje. É importante, então, que a gente tenha algumas ferramentas que facilitam o nosso trabalho, que diminuam também o tempo de execução de algumas tarefas, entre elas a de correção de trabalho. Por quê? Porque o Socrative, ele apresenta, de fato, uma correção automática das atividades objetivas. Então, isso nos ajuda, por meio daqueles relatórios que eu comentei com vocês, a ter uma visão bastante clara de como foram os nossos alunos em cada uma das questões, porque eu posso ter relatórios gerais da disciplina, eu posso ter relatórios individuais, eu posso ter relatórios por questões para eu fazer uma grande leitura bem crítica e bem analítica mesmo das atividades, exercícios ou provas ou avaliações que eu desempenhei, que eu desenvolvi usando o Socrative. E claro, eu posso ter também uma contribuição a usar o Socrative para a sustentabilidade ambiental. Em vez de eu usar, por exemplo, uma prova impressa em que eu vou gastar 5 folhas para uma avaliação, 3 folhas para uma avaliação, eu vou usar simplesmente os recursos digitais e eu não vou precisar, por exemplo, demandar compra de folhas, de tintas, toner, na verdade, para imprimir as minhas atividades avaliativas, os meus exercícios. Então, é uma forma também de a gente contribuir para a sustentabilidade ambiental. E, por fim, acho que é sempre importante reforçar que a ferramenta possibilita que nós, professores, acompanhemos as atividades que estão sendo desenvolvidas pelos alunos. Então, a gente pode ver em tempo real, no momento que a gente está acompanhando o que o Joãozinho e a Mariazinha estão respondendo, se eles levam mais ou menos tempo na questão 1, na 2, por que eles estão errando mais uma questão, ou se eu posso fazer uma intervenção durante a atividade, enviar, por exemplo, um podcast no momento que os alunos estão resolvendo um exercício, porque eu estou notando ali pela tela do computador, nos relatórios que eu estou recebendo, que os alunos estão travando numa dada questão. Então eu vou lá, envio um podcast e eles vão poder ter uma informação em tempo real, instantaneamente, para conseguir responder talvez melhor aquela atividade que está emperrando um pouco o desenvolvimento da turma em uma dada questão. Então nota que a gente pode conciliar, que a gente pode intercambiar várias ferramentas para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem que vai gerar, com certeza, resultados bem promissores, por mais desafiadores que são os empregos dessas tecnologias digitais no contexto cotidiano da sala de aula. E repito, a gente pode ser tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, séries iniciais, anos finais, quanto no ensino médio e ensino superior. O que importa é que a gente experimente isso. Certamente uma criança que está lá com 5, 6 anos, ela vai gostar de ouvir um podcast do professor, ela vai gostar de ouvir a voz do professor. Por que não enviar então um podcast para que ela possa ter acesso a uma informação, a uma orientação, ou até mesmo a um conteúdo, né? Então é importante que a gente entenda que essas ferramentas são do nosso tempo e o nosso alunado certamente pode se surpreender se nós conseguirmos elaborarmos atividades criativas, atividades reflexivas, explorando as tecnologias. E aí vamos falar agora do Elo. O Elo é uma plataforma, um sistema digital, na verdade, né, que foi desenvolvido para que nós possamos criar
recursos educacionais interativos. Ele foi criado inicialmente para o ensino de idiomas, o que não significa que eu vá usar essa plataforma apenas para ensino de língua estrangeira. Olhem só, nós vamos ter aqui na sequência a plataforma, vocês podem colocar direto lá, plataforma Elo no Google e vai abrir o link que vai dar acesso a essa imagem aqui, ó. Estão vendo que ela tem essa ideia de trânsito, de perspectiva intercultural de ensino. Por quê? Porque as línguas estrangeiras, elas são propícias ao desenvolvimento da interculturalidade. Então, por isso que é bem significativa essa imagem que abre aqui a plataforma Elo. Vocês também terão que fazer um cadastro, assim como a gente precisa fazer um cadastro para o Socrative. É um cadastro muito fácil, rápido. Eu não coloquei aqui as telas para a gente não se alongar muito nesta live aqui, mas vocês, depois feito um cadastro, vocês vão poder criar atividades. Coloquei ali já na tela o primeiro ícone. E aí vocês podem criar atividades muito próximas à forma de criação que nós vimos no Socrative, atividades de preenchimento de lacuna ou atividade de múltipla escolha, podem colocar texto em movimento, vocês podem já também usar atividades prontas que estão dentro da plataforma. Por quê? Porque uma das grandes vantagens da plataforma Elo é que a gente pode acessar módulos de outros professores que já elaboraram atividades sobre os temas que nós temos interesse agora. Por exemplo, eu sou professora de língua inglesa e eu quero uma atividade sobre os verbos basilares, o verbo to be, por exemplo. E outro professor já criou uma atividade como essa, vai estar ali dentro da base de dados, eu posso usar aquela atividade. Então eu posso criar um módulo meu, algo novo, e eu posso também usar módulos que já foram criados por outros professores e que eu posso explorar também no meu cotidiano docente, né? Então é uma plataforma que tem essa possibilidade de intercâmbio de atividades. Aí vocês criam atividades seguindo os passos que estão aparecendo aqui na tela para vocês. É também muito tranquila de ser feita a criação de cada uma das atividades e também de usar a ferramenta, quer dizer, eu não preciso ser muito preparada tecnologicamente para usar a plataforma. A sua usabilidade também é bastante acessível. E aí vocês vão aqui vendo as telinhas, eu estou criando aqui uma questão, então aparece isso aqui, eu posso mexer na cor da letra, eu posso escolher o tipo de fonte, aí eu registro as atividades, como vocês estão vendo aqui. E o mais importante que eu quero destacar para vocês da plataforma Elo é o que aparece agora aqui na tela, que eu posso compartilhar essa atividade com outro colega. Então eu vou ali nesse ícone que aparece mais na tarjinha preta, na parte bem do meio da nossa tela agora, e eu posso compartilhar essa atividade com um colega professor. Então, digamos, nós temos na escola 2 professores de língua inglesa ou 2 professores de uma outra matéria que vão usar essa mesma atividade. Eu crio uma e compartilho com o meu colega, ele pode editar, ele pode ajustar o que ele considerar necessário de acordo com o perfil do alunado dele. Mas eu tenho essa facilidade na plataforma Elo de compartilhar direto com o meu colega. E aí eu quero mais, vamos ver mais que essa plataforma indica para nós. Ela vai ter, além da usabilidade bastante acessível, ela é de fácil compartilhamento. Eu posso compartilhar com os meus alunos enviando por WhatsApp, enviando por Twitter, colocando no Facebook e ainda enviando por e-mail. Então notem que eu tenho diversos mecanismos, digamos assim, de depósito das atividades para o nosso público estudantil. Todo aluno vai gostar de receber uma atividade pelo Facebook, então eu posso usar essa ferramenta para esse tipo de conexão com os alunos. Então, fácil compartilhamento é uma das vantagens, do meu ponto de vista, da plataforma Elo. Eu posso usar também atividades que já foram cadastradas lá ou criar um módulo meu, então significa que eu posso usar material já pronto de outros colegas professores e eu posso socializar os meus, né? No momento que eu crio uma atividade, o sistema da plataforma Elo vai perguntar se eu quero ou se eu não quero deixar ele disponível para outros colegas. E eu posso editar também as atividades em qualquer tempo. Então notem que eu tenho aqui uma plataforma que foi criada inicialmente para ensino de idiomas, mas eu posso usar para qualquer outra disciplina, porque ela permite que eu crie atividades com textos, atividades com áudios, para eu usar em qualquer matéria, em qualquer disciplina. Então é bem legal, porque eu posso também socializar com os colegas, tá? E, claro, enviar de diversas formas para os meus alunos. Então a gente viu aqui 3 ferramentas que a gente pode usar no ensino online, que se impõe neste momento para nós, e também no ensino presencial. E todas elas, de certa forma, favorecem o trabalho do professor, porque favorecem. O Socrative nos ajuda a corrigir, o podcast nos ajuda a chegar mais perto dos alunos de forma online, de forma offline, no sentido de que eles podem baixar o material e ver mais de uma vez. A plataforma Elo permite que eu compartilhe com os meus colegas uma atividade que eu estou criando, que eu receba deles atividades que eles estão elaborando também. Então, são ferramentas que permitem uma espécie de solidariedade
tão necessária nos dias de hoje, quando a gente pensa as diversas funções que nós desempenhamos na nossa vida social. E uma delas é a troca de experiências, a troca de atividades, a troca de habilidades, saberes e práticas docentes entre professores de uma mesma ou de escolas diferentes. Então, eu poderia dizer que são ferramentas solidárias e colaborativas, porque a gente vai se desenvolver à medida que a gente vai aprendendo também com o uso que os colegas fazem de cada uma dessas ferramentas. Cada um de nós vai encontrar um caminho diferente para uma mesma ferramenta. O importante é que a gente saiba socializar, que a gente saiba compartilhar os nossos desafios, as nossas dificuldades e também os nossos avanços no uso, na exploração de cada uma dessas ferramentas. E com base nisso, eu quero dizer para vocês, fechando já, ou indo para o encaminhamento do nosso fechamento aqui, que quando a gente fala de tecnologias digitais aplicadas ao contexto educacional, é importante ressaltar que a professora Elizabeth Cerutti, que é hoje professora também do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em educação da URI e diretora acadêmica no campus de Frederico Westphalen, que ela já alertava desde 2014 para a importância de nós pensarmos a formação docente para a exploração das tecnologias digitais. E olha, enquanto a gente precisa delas hoje, né? Passamos alguns anos e vemos o quanto essas tecnologias precisam estar presentes na formação dos professores. E ela alertava na sua tese de doutorado. A tecnologia não é uma tendência, não pode ser compreendida como uma tendência, mas como uma necessidade. E talvez o contexto de hoje mostra o quanto ela é necessária, o quanto é importante que a gente se dê a chance de conhecer os recursos tecnológicos, de experimentá-los com todos os seus sabores e dissabores, porque nós vamos encontrar dificuldades sim, para fazer com que de fato o ensino aconteça e aconteça de forma plena. E aí eu separei um fragmento, uma reflexão da professora Cerutti, que eu acho que é muito significativo para o tempo que a gente está vivendo agora. É necessário, através de novas pesquisas, mergulhar na realidade existente, analisando a viabilidade de reformular os programas de formação de professores para incluir a discussão e utilização das tecnologias digitais como elementos apoiadores das atividades de ensinar, de aprender nos cursos de graduação. E eu tenho certeza de que a URI Live é uma proposta que consolida esse desejo já estampado na tese da professora Elizabeth Cerutti. Nós precisamos instituir as tecnologias digitais no contexto de formação docente. Se esse contexto de formação docente vem no curso de graduação ou se vem no curso de pós-graduação, não importa. O que importa é que ele aconteça. E a URI Live é o mecanismo para que ele possa acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de recursos tecnológicos que vocês podem usar na sala de aula de vocês. Que vocês entrem em contato se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês tiverem alguma dúvida, porque o meu canal de contato está aberto, já vou indicar para vocês. E a minha esperança é de que, sobretudo, a gente encontre caminhos cada vez mais produtivos de desenvolvermos práticas docentes mais significativas e geradoras de aprendizagem, porque é esse o nosso papel, fazer com que os nossos alunos aprendam cada vez mais e melhor. Espero que vocês possam também compartilhar este material com outros colegas, que vocês possam também estimular outros profissionais a conhecer um pouco mais do trabalho que nós temos nas nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook e, claro, de todos os caminhos que vocês podem ter de conversas paralelas, de WhatsApp, para divulgar todo o trabalho que está sendo feito por vários colegas aqui da universidade nesse grande projeto que é a URI Live. A URI está realmente a um clique de cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem conosco até este final. Muito obrigada por vocês acreditarem no trabalho que nós estamos desenvolvendo e ficaremos muito felizes se vocês derem os feedbacks de vocês sobre os experimentos de cada um e de cada uma de vocês com essas ideias que nós estamos lançando aqui por meio da internet. Um abraço virtual muito carinhoso para cada um e para cada uma de vocês e que vocês sejam muito felizes na exploração dessas ferramentas digitais. Foi um prazer estar com cada um e cada uma de vocês.